Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Mais um vídeo aqui dos bancos digitais de Deus na Terra. Sempre que eu gravo esses vídeos, eu sempre também fico analisando quanto nós perdemos por não termos conhecimento. Deus deixou pessoas na Terra e que essas pessoas pudessem representar o próprio Deus. Por isso que ele escondeu a sabedoria em coisas simples que quase ninguém percebe, mas Deus, é como se Deus dissesse assim: quem abençoar essa pessoa, eu vou abençoar ele. Assim como falou para Abraão. Só porque às vezes está tão oculto que você olha e fala assim: não tem lógica aquela pessoa ali ser a tal pessoa que Deus está dizendo. Por isso que eu vou falando dos bancos digitais, porque são pessoas que estão perto de você, ou outras que estão ao seu lado, mas que muitas vezes você nem se ignora, ou até ignora totalmente a situação. Eu vi uma história bem interessante, antes de eu falar aqui do banco digital de Deus, esse próximo, foi a história em que uma família tinha um homem que era muito bêbado, discutia muito, brigava muito, todos os dias tinha uma confusão tremenda. Então, a sogra dele morava com ele, e era toda a família junta num pedacinho bem apertado. Então era tudo muita confusão, e o cara bebia muito, ficava muito bêbado. Então, um dia ele foi até um pastor, um profeta, pedir oração, e o profeta então disse para ele: olha, eu vejo o que Deus manda dizer, que um dos membros da tua família é o próprio filho dele. E isso está acontecendo tudo ruim na sua casa, porque você está tratando o filho dele ruim. Só que eu não sei quem é o filho dele, mas um de vocês são o filho dele. Por isso que você veio aqui reclamar que está ruim, que está mal, mas volta para casa, trata bem o filho de Deus, e que você então vai ter sucesso. Aí ele foi, chamou toda a família, reuniu, estava bêbado, e disse: o negócio é o seguinte: eu quero que algum de vocês fale aí quem é de vocês que é Jesus. Quem de vocês está disfarçando aí? Eu quero que vocês expliquem para mim porque um de vocês é Jesus. E eu não quero tratar mais você mal, eu quero tratar bem. Aí perguntou: será que é você, a mulher, o filho? O filho estava drogado, a menina tinha envolvido em prostituição, a sogra atrapalhava muito a vida dele com o casamento, a mulher já não suportava ele mais, e ele bêbado. Então todo mundo olhou para a situação e disse: impossível de um desses serem Jesus. Mas aí eles foram dormir, e os dois meninos começaram a pensar: será se a avó é Jesus? Não tratava a avó bem. A sogra começou a pensar: será se é esse bêbado que é Jesus? A mulher começou a pensar: será se é um dos meus filhos? E ambos trataram um o outro bem, porque não sabia aonde Jesus estava. E de fato Jesus estava em todos, só queria que um tratasse o outro bem. Quando você olha para uma pessoa e que você acha que Deus não está lá, você pode estar totalmente enganado. O interessante é que o banco digital que eu quero falar para você hoje é do órfão, né? Em Jó, no capítulo 29 e no versículo 12, está escrito assim: porque eu livrava os pobres que clamavam, e também os órfãos que não tinha quem socorresse. Então, eu já falei para você de um banco digital que chama-se Pobre, e agora estou falando para você de um banco digital chamado Órfão. E o órfão, quando você deposita dinheiro sobre ele, é como se estivesse depositando proteção, porque ele não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. É um órfão. Então, quando você ajuda ele, você está dando uma proteção, e Deus vai reverter isso na tua vida. Às vezes você não sabe por que Jó era tão rico. Ao ler a palavra de Deus e ler o livro de Jó, você entende que ele era rico porque ele colocava princípio. Naquela época ele está dizendo: eu cuidava do pobre, cuidava do necessitado, aquele que me pedia, eu estava ali para socorrer, e do órfão que ninguém ajudava, eu também apoiava. Então, são princípios. Você vai ver que muitas religiões, algumas que acham que é fazendo caridade que vai alcançar a salvação, mas você vê que todos aqueles que fazem a caridade, eles realmente são ricos, prósperos, eles saem, eles vão para a rua e vão fazer algo tremendo, e eles têm certeza que se ajudar o próximo, ele está ajudando Jesus, ou o seu semelhante, que Jesus está nele.
Então, o órfão, se você cuida, se você zela, você está fazendo com que os seus filhos não sejam órfãos. Deixa eu ler aqui um versículo para você, que ele também, nesse versículo, fala de outro banco digital, que eu vou falar depois, não, ou melhor, que eu já falei, né? Que está escrito assim, ó. Nenhuma viúva, que eu já falei sobre a viúva, nenhuma viúva, nem órfão afligireis. É um conselho. Isso está em Êxodo 22, 22 a 24. Nenhuma viúva, nem órfãos afligireis. Se de alguma maneira afligirdes eles, eles clamarão a mim, e eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá a vós, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos ficarão órfãos. O que Deus está dizendo sobre esses dois bancos digitais que colocou na terra? Não é para você afligir nem a viúva, que eu falei anteriormente, e nem o órfão. Porque se você afligir eles, e eles clamar, eu vou fazer com que você vai ser órfão, e você vai ser morto, e os seus filhos serão órfãos. Então, qual que é a vantagem de cuidar de órfãos e de viúva? É que com a viúva você dá segurança e para o órfão você dá proteção. Porque se o versículo diz que se você maltratar, você será condenado, então se você fazer o contrário, você será beneficiado. Cuide de um órfão. Abençoe um órfão. Estenda as tuas mãos poderosamente sobre ele. E pode ter certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida poderosamente. E eu termino essa palavra com Salmos 82, versículo 3. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Quando você faz isso, Deus derrama a bênção poderosamente sobre a tua vida. Eu espero que tenha sido o canal de bênção. Se você encontrar um órfão aí, eu vou dar um conselho. Abençoe ele da maneira que você puder e Deus derramará toda sorte de bênção sobre você. Deus abençoe.